Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Carlos Henrique. Olá, meus amigos. Hoje, quinta-feira, sejam todos bem-vindos. Começa aqui o Nossa Área. E vamos juntos até meio-dia com o timaço de Carlos Batista falando, você sabe, em esporte. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. O elenco do Guarani realizou agora há pouco o último treinamento na cidade de Sorocaba e volta a Campinas logo depois do almoço. Bugre finaliza a preparação para o derby amanhã pela manhã no Brinco. Além da indefinição na zaga, Matheus Costa também carrega dúvida na lateral direita. Cicinho e Lucas Justen brigam pela vaga de titular. Marcelo Fernandes não vai contar com o Gé para o derby 212 e dificilmente terá Léo Oliveira à disposição. Além de Rodrigo Souza, Diego Tavares também pode aparecer na equipe titular. Últimas atuações do meia agradaram a comissão técnica. Com 16 mil ingressos vendidos, diretoria espera atingir capacidade máxima no derby. Público pode ultrapassar 17 mil espectadores. Mirassol vence o Fluminense por 2-1 e se firma no G4 do Campeonato Nacional. O Clube Paulista chega a 46 pontos e se mantém na elite do Brasileirão e abre 3 de distância para o Botafogo. Tricolor perde a primeira com Zubeldia. Ancelotti repete quarteto ofensivo com Vini, Rodrigo e Matheus Cunha, além de Estevão. Recuperado de desgaste da viagem, Bruno Guimarães é escalado no lugar de Lucas Paquetá e Brasil jogará no 4-2-4 em amistoso contra a Coreia nesta sexta-feira. O jogo é 8 da manhã, viu, gente? Casa de Vini Júnior pega fogo na Espanha, mas incêndio é controlado por bombeiros. Problema elétrico aconteceu na sauna da Resistência e o fogo se alastrou por 2 andares. Não houve feridos. Estou aguardando aqui a sua mensagem. Participe do programa 971021493. Mensagem de texto. Mandou pra cá, ela vai já já pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes.
Hora e vez da ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Mirassol sobre o Fluminense. Em jogo realizado nesta quarta-feira, atrasado, 12ª rodada da competição do estádio José Maria de Campos Maia. 2 para o Mirassol, 1 para o Fluminense, que jogou com Walter, Daniel Borges, João Vitor, James e Reinaldo, Neto Moura, Danielzinho, Guilherme Marques e Gabriel, Christian e Alisson. O Fluminense de Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, Keno Canóbio e John Kennedy. Guilherme abriu o placar a 36 minutos do primeiro tempo para o Mirassol. O Fluminense empatou com Martinelli a 11 minutos, mas Negueba definiu a vitória do Mirassol a 40 minutos do segundo tempo. Jogo que teve a arbitragem do Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, para um público de um pouco mais de 5 mil torcedores. Deu Mirassol. Ficha técnica de Mirassol 2, Fluminense 1. Já sabe da novidade Desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 gigas para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas Desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Já os ouvintes, novo plano de celular da Desktop, WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas. Sabe quanto? R$ 39,99, é muito barato. Desktop.com.br. Vou repetir, WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas a partir de R$ 39,99 só na Desktop. Vamos aqui, Leandro, atender os nossos clientes. Vamos seguindo aqui. Muito obrigado para você que separou um tempinho para mandar a participação aqui no programa. O Guarani depende só de si. Hermenegildo Neto, um abraço. Verdade, tem que ganhar o jogo. Na sua opinião, quem perde mais? O Guarani sem Alan Santos ou a Ponte sem o Gé? Difícil, viu? Mas eu acho que a Ponte perde mais. Amigo, já ouvi de mala preta, mala branca. Pois é, o jogo da Ponte terá mala preta, branca. Os jogadores irão ganhar um bicho maior que o salário para ganhar ou para não perder o derby. Os caras lá de baixo terão muito trabalho contra a Ponte. Marcelo Pimentel. Bom dia, Rogério do Ouro Verde. Pedir a todos os torcedores chegar 14h30. Receber o ônibus, torcida vai comprar 1000 sinalizadores. Vai ser uma festa linda. É o Rogério que está mandando mensagem aqui. Valeu, Rogério. Obrigado, viu? Amigo, engraçado... Primeira colocação, como pode tantos desfalques? Não poderia ser mistério para o derby? Outra coisa, esgotou a carga de ingressos, já passou de 16 mil, porém perguntei em um grupo se alguém tinha uma pessoa que me perguntou se queria comprar por R$70. O que é isso, amigo? Infelizmente é isso, a maioria está na mão de cambistas. Triste situação. Tá bom, eu também acho que é triste isso. Guarani rumo ao acesso da Série B, ou ao acesso para a Série B. 3-0 em cima da Macaca. Rogério. Bom dia, CH. Vai ter mala branca do Náutico e do Brusque. O Reginaldo... Reginaldo, pode ter, cara. Pode ter. Mas eu acho que isso não vai interferir no desempenho dos jogadores. É sempre bom um dinheirinho a mais, mas não vai ser por isso que a Ponte vai correr menos ou mais. Eu acho que a rivalidade é o combustível necessário para efetivamente os jogadores terem para... E é o profissionalismo, o respeito à camisa, em situações muito piores aí. Ficou um tempão sem receber salário, o time foi lá e ganhou 7 seguidas. Já saiu a escala de árbitro para o derby 212, Valnei Matheus. Eu não tenho aqui ainda, tá bom? Aconselho o amigo a ouvir o programa da tarde com Batista. Acho que o Guarani deveria jogar no 4-4-2, mas com dobra em uma das laterais. Cicinho Justo em Emerson, Renan Castro. Preferencialmente pelo lado direito. O que você acha? Eu não faria isso. Só ganhar o jogo. Colocar mais lateral, você colocar mais atacante, mais meio campista. Lateral, dobra. Por quê? Pacheco é um lateral, né?
que não frequenta o último terço do campo. Muito difícil. E o Arthur é a mesma coisa. Dobra de lateral para quê? Então, respeito sua opinião, mas não faria isso de jeito nenhum. A soberba que os bugrinos estão dizendo sobre a Ponte se refere a ter colocado o time reserva para jogar em Brusque, achando que está ganho o derby. Estão correndo um risco sério. Marcelo Capelletti. Eu não acho que seja isso. Não acho. Eu acho que eles estão justamente preservando o time para ter um time competitivo para o derby. Isso é respeito. Não é soberba. Mas eu não teria feito o que a Ponte fez. Só para deixar claro para vocês. Thales, não saiu ainda, tá? Pelo menos que eu conheça. Eu agora vou acionar aqui os repórteres e vou até entrar aqui na escala de arbitragem da CBF, mas eu ainda não tenho o nome. Tá bom? 11h40 em Campinas. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Hoje com Breno Beretta. Oi, CH. O Guarani realiza hoje o último treinamento na cidade de Sorocaba, no CT do Atlético, antes de voltar para Campinas, porque amanhã tem treinamento no Brinco, que será o último antes de enfrentar a Ponte Preta no sábado, às 5 da tarde, no Moisés Lucarelli. É claro que o técnico Matheus Costa vai fazer mistério até 1 hora antes do jogo, quando ele divulga a escalação, mas eu tô imaginando que Alisson vai jogar na zaga, um esquema com 2 zagueiros apenas, Alisson e Rafael. O Bruno Santos volta naturalmente no ataque, a dúvida é se o Cicinho volta ou não para a lateral direita, ele que está recuperado de contusão, já entrou no segundo tempo no empate diante do Náutico e ele é o titular da posição, provavelmente possa voltar no lugar do Lucas Justen. Não sei se o técnico Matheus Costa vai jogar no esquema com 3 zagueiros, eu tô apostando que não. O provável Guarani para enfrentar a Ponte, de Dalberson no gol, na lateral direita, Cicinho ou Lucas Justen, na zaga, Rafael e também o Alisson, e na esquerda, o Emerson. No meio campo, o Kelvin, o Isaac e o Diego Torres. Lá na frente, tô imaginando que ele vai manter o Dentinho ao lado do Mirandinha e a volta do atacante Bruno Santos. O lateral esquerdo Emerson é um dos poucos remanescentes desde o início da temporada e ele fala sobre a importância do acesso para o Guarani. Cara, eu fico muito feliz, é um privilégio muito grande para mim, né, estar podendo fazer parte disso tudo com a grande equipe que é o Guarani. Estou muito feliz e o grupo está muito focado, tá ligado, porque é a semana da nossa vida, né? A gente trabalhou muito para chegar nesse momento. Esse é o momento que a gente tanto queria. Bom, CH, o técnico Matheus Costa não tem muito o que inventar, até porque o Guarani precisa partir para cima, precisa da vitória, não vai jogar pelo empate no sábado. E é claro que se o Guarani vencer, estará na Série B do ano que vem com acesso garantido e de quebra vem a possibilidade de disputar a final da Série C. Vai ser um grande jogo e muito disputado. Valeu, CH! Obrigado, Breno, pelas suas informações. Está confirmado, viu? Ainda não saiu a escala de árbitros. Gleger Zorzin, chegando para comentar o Guarani. Fala, Gleger, bom dia. Oi, CH, bom dia para amigo ligado a Bandeirantes. Guarani que tem algumas dúvidas para a vaga do Alan Santos. Vai jogar o Cicinho, não vai. Vai jogar com 3 zagueiros, não vai. Eu acredito que para a vaga do Alan Santos, apesar de não concordar, eu acho que ele vai vir com o David Braz, tá? David Braz deve ganhar uma oportunidade ao lado do Rafael. E na lateral direita, provavelmente, ele vai manter o Justen. Agora, não é de se descartar a possibilidade dos 3 zagueiros, não, viu, CH? Com Alisson e David Braz ganhando a oportunidade. Até porque ele jogando com os laterais um pouco mais avançados, tentando neutralizar aí e aproveitar alguma fragilidade defensiva do time pontepretano, povoando um pouco mais o meio de campo com o Justen, né, de um lado e o Emerson pelo outro. Então, são algumas alternativas, mas o Guarani provavelmente já quase pronto para ir a campo para buscar o seu acesso, né, CH? Não tem outra alternativa para o Guarani a não ser a vitória,
para não depender de ninguém. O empate, ele fica na dependência lá do jogo do Náutico e Brusque, e na derrota a mesma coisa. Enfim, o Guarani tem que vir para vencer o jogo. Tem muita gente perguntando aqui sobre a arbitragem. Eu acho muito importante que seja escalado um árbitro sem discussão, sabe, da primeira linha. E eu acredito que a CBF vai fazer isso, né? Porque nós não temos Campeonato Brasileiro da Série A nesse final de semana, né? Data FIFA. Tem jogo atrasado. Então dá para escolher ali bons árbitros, dentro da nossa realidade, tá, gente? A arbitragem brasileira, na minha modesta opinião, deixa muito a desejar. Muito. Mas a CBF tem a possibilidade, nessa fase decisiva, escalar árbitros do primeiro escalão do time dela. Tomara que faça isso. Antes do testemunhal do derby, deixa eu ler aqui mais algumas mensagens. Como o Guarani treina no Brinco amanhã, se tem derbinho, Roberto Teixeira. Roberto, eu tô lendo aqui o que a produção produz. Eu acredito na produção. Agora, se estiver errado, a gente corrige depois. Um abraço para o Mauro, eu não tenho a sua informação. Enfim, vamos em frente aqui. Daqui a pouco mais mensagens. Porque vem aí o jogo da decisão, Derby 212, Ponte Guarani, no último confronto do quadrangular final da Série C. Dia 11 de outubro, nesse sábado, 17 horas, no Moisés Lucarelli. Todos os movimentos dos times para a disputa, a história da maior rivalidade do interior, os gols, as vitórias, as derrotas, os personagens de cada jogo, entrevistas com personalidades, ex-jogadores e a opinião dos comentaristas. Derby 212, Ponte Guarani, dia 11 de outubro, 17 horas, no Moisés Lucarelli. Tudo em destaque aqui com a equipe esportiva de maior audiência do interior, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos. Com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman. Para melhorar o seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia. 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão. Lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. Union Proteção Veicular. A proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 999 77 90 29. E aniversário Sodimac. Tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala CH, o elenco da Ponte realizou hoje mais cedo mais uma atividade, desta vez no estádio Moisés Lucarelli, palco da partida do próximo sábado, Derby 212, um dos clássicos mais importantes aí desta história centenária deste clássico, até porque vale uma vaga na decisão da Série C. E no treino de hoje, o técnico Marcelo Fernandes utilizou desta atividade para fazer alguns testes, alguns ajustes no time que ele vai mandar a campo no sábado, até porque ele realmente não vai poder contar com o Gé e nem com o Léo Oliveira. O Gé foi realmente vetado aí pelo departamento médico, não fica à disposição do Marcelo para o clássico, portanto, o Marcelo deve promover algumas alterações no time titular. Ontem eu trouxe a informação, ainda dentro do Esporte em Debate, que o Luiz Felipe não havia participado do treinamento pela manhã no CT do Jardim Olina. Ele realmente não participou, mas está tudo bem, foi apenas um cuidado do Departamento de Fisiologia junto com a comissão técnica, visando preservar o jogador para o clássico do sábado. O Luiz Felipe está tudo bem com ele, deve sim ir a campo e fica à disposição do Marcelo Fernandes. Então a Ponte Preta com algumas alterações aí em relação ao Léo Oliveira, há também o Gé. Ponte Preta, o técnico Marcelo Fernandes deve
iniciar o time numa formação 4-4-2, com a linha defensiva com todos os jogadores titulares, Diogo Silva, Pacheco, Anderson, Simon, também o Arthur, e aí no meio de campo algumas alterações. Devem entrar o Rodrigo Souza e o Lucas Cândido, o Luiz Felipe e o Elvis, uma formação com 4 jogadores no meio de campo, e lá na frente Toró e o Bruno Lopes. Essa deve ser a formação inicial da Ponte Preta para encarar o Guarani neste sábado, 5 horas da tarde. E falando sobre torcida, ontem à noite a Ponte Preta anunciou mais de 16 mil ingressos vendidos para o Derby 212, expectativa de casa cheia mais uma vez no Clássico Campineiro, expectativa aí que a Ponte Preta bata o recorde de público nesta temporada de 2025, CH. Valeu, Pedro, valeu. E agora comentando a Ponte, chegando o Gleger Zorzinho. CH, essas duas baixas na Ponte, né, tanto o Gé contra o Léo Oliveira, acende um sinalzinho. Eu acho que mais na questão do Gé, né, porque o Léo Oliveira, apesar de ser bom jogador, o Lucas Cândido, todas as vezes que entrou, o próprio Rodrigo, que provavelmente vira uma alternativa também para a vaga do Gé, como foi nas últimas rodadas. Então, eu acho que naquela partida contra o Náutico, né? Então, provavelmente deve ser isso, tá? Léo Cândido na vaga do Léo Oliveira, Lucas Cândido, aliás, na vaga do Léo Oliveira, e o Rodrigo na vaga do Gé, povoando um pouco mais o meio de campo, dificultando as ações do time bugrino, até porque, né, CH, o empate no derby já dá a vaga para a final para a Ponte, a classificação para a final. Então a Ponte joga por 2 resultados, sem dúvida nenhuma. O empate e também a vitória. E o Marcelo tem feito algumas mexidas no time que tem dado muito certo. Me lembro naquela partida lá nos Aflitos, onde ele colocou o Lucas Cândido na vaga do Léo Oliveira. O time foi muito bem, inclusive trazendo o resultado positivo de vitória para Campinas. Então tá aí, mais uma oportunidade, agora jogando em casa. Vamos ver o que preparou o Marcelo Fernandes para o grande clássico, para o grande jogo, no sábado às 5 horas da tarde, CH. Deixa eu responder para o Mauro aqui, nosso ouvinte, que perguntou sobre o jogo, o derbinho que vai acontecer amanhã. Não é? É o seguinte, o Guarani volta hoje à tarde para Campinas, sai de Sorocaba, vem para cá e treina amanhã cedo no Brinco, beleza? E à tarde tem o derbinho, tá bom? Sem nenhum problema, a nossa produção, mais uma vez, estava correta, informou direitinho, tá bom? Então o treino do Guarani vai ser no Brinco amanhã. E sobre as escolhas aí, eu quero só dar um pitaco dizendo o seguinte, no caso da Ponte, a tirada de um homem de frente, aí a colocação do quarto homem de meio campo, as peças que foram escolhidas não me agradavam, o time perdeu a fluência do meio campo. O Léo Oliveira não vai jogar, mais próximo da característica é o Lucas Cândido. Agora, você não contar com o Gé e colocar o Rodrigo Souza também, é muita gente no meio campo. Como é que esse time vai ter fluência? Eu não adotaria essa estratégia. De qualquer maneira, eu não sou o treinador. O Marcelo Fernandes entende e conhece e tem credibilidade e coerência para escolher o melhor da Ponte. E do lado do Guarani, eu já coloquei a minha opinião. Por que eu escolheria o Alisson para a zaga? Porque eu não confio no David Braz. Simples assim, é uma questão só de opinião. Ele pode entrar e ser o melhor jogador do Guarani em campo. Se for o David Braz, se for essa escolha do Matheus, eu desejo que isso aconteça, mas eu não arriscaria. E na lateral direita eu tenho muita dúvida. Se sim ou Justen. Por quê? Pela condição física. E lá na frente, o Cauã Jesus, o Dentinho, o Cauã Jesus no ataque, do lado direito lá, ou no lado esquerdo, dependendo da estratégia, eu não vejo problema. Agora, na zaga, eu estou assim, inseguro com essa situação, apesar do Alisson ser mais rápido do que o David Braz. E na lateral direita, tem que contar com a experiência do Cicinho, mas como é que ele está fisicamente? Não é? Vamos em frente. 11h54 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já, 0800 100 0102.
Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando o Campeonato Brasileiro. Ontem foram realizados 2 jogos atrasados, ainda válidos pelo primeiro turno da competição. Jogando na Arena MRV, o Atlético Mineiro venceu o Sport pelo placar de 3-1 e o Mirassol derrotou o Fluminense por 2-1. Com este resultado, o Mirassol voltou à 4ª colocação com 46 pontos ganhos. Lembrando que no sábado vamos ter mais um jogo atrasado, válido pela 12ª rodada. O Palmeiras pega o Juventude. A rodada regular apenas na próxima semana, dia 15. Ontem também foi dia do fechamento de mais uma rodada, ou melhor, quase o fechamento de mais uma rodada da Série B, 31ª rodada. O Novo Horizontino fora de casa venceu o Cuiabá por 1-0. Fora de casa o Atlético goleou o Operário 4-1. O Avaí venceu Volta Redonda por 3-0. América Mineiro e Vila Nova empataram por 1-1. Com a vitória, o Novo Horizontino está de volta ao G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, que tem Coritiba, Goiás e Criciúma. Hoje, sim, o fechamento da rodada, 31ª, 7 da noite, Ferroviária e Chapecoense, 7h30, Coritiba e Atlético Goianiense, 9h35, Remo e Atlético Paranaense. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio